Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje é exatamente 31 de maio de 2021, vamos finalizar o capítulo 21, sempre sendo inspirado pela espiritualidade maior. Nós vamos desejar muita paz para todos nós. Vou passar o trabalho agora para o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e nesse momento solicitamos que a espiritualidade amiga aqui presente possa intuir a todos nós para internalizarmos esses ensinamentos, que possamos, Mestre, aproveitar todos esses ensinamentos que André nos traz no mundo espiritual e colocá-lo no nosso dia a dia, para assim nos tornarmos um ser humano melhor. Agradecemos o dia de hoje e te rogamos inspiração para que continuemos a te buscar, hoje e sempre, que assim seja. No estudo passado, nós vimos, o André Luiz ainda está na companhia da senhora Laura em sua casa. Só para recordar a vocês, ainda é a mesma noite. Noite comprida essa. Ainda estão na mesma noite conversando, já viram a neta, já conversaram sobre a família, já conversaram sobre o lar. E agora estão falando sobre o trabalho. Dona Laura está elucidando André Luiz sobre o trabalho no mundo espiritual, o trabalho após o desencarne, né? Que se é necessário trabalhar, como conseguiram a casa, como eles conseguiram a casa em nosso lar. E eles estão nessa palestra conversando sobre isso e entraram sobre recordações do passado, onde o André perguntou se ela se recordou de tudo de uma vez, porque ele não se lembrava de nada, mal de onde ele tinha vindo. Obrigada, Aramita. Então vamos lá no último parágrafo que nós lemos a semana passada. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea, que seriam as recordações das existências passadas. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, uma coisa é a recordação, eu estou falando aqui de mundo espiritual. Você não está ali aprisionado ao corpo, então está no mundo espiritual e começa a vir recordações do passado, como ela fala aqui, como uma realização espontânea. Mas pessoas que tentam acelerar isso no mundo espiritual, ela diz não raro, e a tia sempre diz, quando os espíritos dizem Não raro, é raro mesmo, né? Então, tendem ao desequilíbrio e à loucura. Eu carrego uma lição dentro de mim. Deus é a inteligência suprema. Se nós nascemos sem recordar o passado, quem que você acha que está certo? Sou eu ou Deus? Porque há humanos extremamente vaidosos e presunçosos que acham que a gente tinha que lembrar do passado, que aí seria uma forma da gente evoluir. Se nós soubéssemos o nosso passado. Então, se eu em uma encarnação não recordo do meu passado, isso é um ato de amor supremo de Deus para com a criatura, nos dando a liberdade de começar de novo, sem ter a acusação da consciência de um passado delituoso. Então, quantas coisas nós fazemos em uma existência que a gente diz assim, se possível, eu queria apagar isso da minha vida. Tamanha vergonha que eu sinto de lembrar. Não sei se vocês já sentiram isso em algum momento. Eu com quase 50 anos. É tão bonito dizer quase 50 anos, né? Estou doida para fazer 50 anos, gente. Eu com quase 50 anos posso dizer que tem coisas que vivi em minha vida que a gente gostaria de apagar.
gostaria até de esquecer. Então imagina a gente recordar de séculos passados. Você olhar assim para algumas pessoas e ter que abaixar a vista por vergonha, não é verdade? Então, o passado é para ficar no passado, e o esquecimento é um ato de extremo amor de Deus para com a criatura, é um ato de perdão realmente. Vá, meu filho, comece tudo de novo e você não vai lembrar de nada. E deixa que eu segure as pontas, porque a gente passa por alguns perrengues aqui na terra e a gente ainda acha que Deus é culpado de tudo. Por quê? Porque a gente não lembra do que fizemos. É, Vera? E tia, se ela diz aí que leva ao desequilíbrio e à loucura, quem já tem uma visão mais dilatada porque não tem mais o corpo físico, imagina nós encarnados querendo fazer disso um hobby, uma coisa, um motivo de curiosidade para eu querer saber o que eu fui e o que eu não fui. E uma coisa interessante que a gente vai estudar nesse capítulo aqui, a gente percebe que não é algo simples. E a gente sabe que o inconsciente, ele não libera assim. Então, quem me garante o que o povo tem feito aí em sociedade, que realmente seja uma regressão ou que não seja uma superexcitação da própria mente? Porque, infelizmente, está ficando algo muito corriqueiro e as pessoas às vezes vêm me contar. Muita gente não me conta não, sabe, gente? Porque não vem realmente, porque sabe a nossa ideia, aí fica por ali e me acha às vezes um pouco radical. Mas esse é um tipo de coisa que a gente aborda realmente. E o próprio Kardec diz do próprio médium. Então, quantas pessoas não entram realmente naquele lance de superexcitação? Idealizar uma coisa que não existe. E aí a imaginação corre solta. E nós já fomos todo tipo de criatura, né? O pior é que não fomos, ainda somos. Ainda somos. Vamos lá, então, vamos ver esse diálogo agora. Aí vem o nosso querido André Luiz, faz a pergunta e logo depois vamos ver a dona Laura. O nosso irmão Augusto vai emprestar sua voz para o André Luiz e a nossa irmã Lígia vai emprestar a voz para a dona Laura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntou André Luiz. Respondeu bondosamente, então, a dona Laura. Explico-me. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causaram perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias. Durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Agora, olha só. 3 séculos já tá bom. 3 séculos. Imagina aqui. Aqui ele está o quê? No século 20. Então, ele teve acesso ao 19, ao 18 e ao 17. Menos que isso, minha filha, a idade média. Não cutuca essa onça. Ele pegou o finalzinho da idade média, né? Olha só. São Bartolomeu, nem pensar. Quando se me aclarou a visão interior, ela começou a ter flashes de lembrança das existências anteriores. As lembranças vagas me causavam perturbações de vulto é o quê? Muito, gente. É exatamente, de grande importância, muito. Aí ele diz, coincidentemente, ou seja, coincidiu que o meu marido, o fofo dela, partilhava o mesmo estado da alma. Ele também começou a lembrar. O que elas fizeram? Resolveram a consultar o assistente, que não é o Lombardi, é o Longobardo. É o Longobardo. Esse amigo, o senhor Longobardo, que não é o Lombardi,
Depois de minucioso exame das nossas impressões, minucioso exame. Então, olha, gente, como não é bagunçada. Não é marca uma consulta e tudo vai acontecer. Minucioso exame de nossas impressões nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Aonde que está todas as recordações? Nela. No seu mundo íntimo. Está nela. Mas ela precisa. Então começa a vir em pedaços. Aí agora o que vai acontecer? Os magnetizadores irão atuar. Até mesmo para ela manter o equilíbrio. Porque se vier tudo, como ela diz, as lembranças acabaram o quê? Causando nela perturbações. Então elas passaram primeiro pelos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento, recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo. Então eles não fizeram regressão. Eles receberam os magnetizadores, que é um passe para que equilibrasse novamente, porque uma coisa é você ler, a outra coisa é você viver. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo um romance de Emmanuel, a gente está lendo, mas a gente tem a certeza que a gente está vivendo, né? A gente se sente lá na arena. Isso é uma ação espiritual, é o magnetismo. E não só nós que estamos aqui dentro da sala gravando, mas muitas pessoas que estão no canal do EOS acompanhando, respondem, colocam isso. Gente, parecia que eu estava lá. Você acha que você está estudando em casa e não tem assistência espiritual? E por que se sentir lá? Justamente para que a lição possa ficar acompanhada de emoção. O que a gente aprende, o que a gente memoriza? Não são palavras, são as emoções que essas palavras promovem. Então, por isso que a gente diz, um professor que só fala como papagaio, o aluno não consegue aprender e fixar na memória. Mas quando um professor fala com emoção, e normalmente ele só fala com emoção quando ele tem verdadeiramente conhecimento de causa, ele não é um papagaio, os alunos conseguem aprender, eles fixam na memória, eles se envolvem. Por isso que nós temos pouquíssimos professores que conseguem fazer isso. Então aqui a gente percebe o quê? Que há um envolvimento. Então o que eles fizeram? Olha, elas não podem acessar. O inconsciente não. Então vamos usar os magnetizadores para que possam acalmar essas lembranças. E mediante essa preparação, agora elas vão entrar, vamos na biblioteca, só que ele usa o termo aqui o quê? Seção do arquivo. Arquivo. Então, esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Todos nós, chega a dar um frio na coluna, não deu? Imagina você assim chegando... Que departamento é esse? Esse daí é a seção do arquivo. Tem toda a tua história. Você olha assim, toda. Onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa de auxílio. Ou seja, vocês não vão parar de trabalhar para ganhar bônus horas para estar fazendo isso não. Vocês vão utilizar o tempo vago para fazer isso. Aconselharam-nos então 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então, 2 anos estudando 300 anos. Porque, gente, normalmente é um período, é um século que a gente vive aqui, somando uma encarnação, volta para o mundo espiritual, prepara. Gente, reencarnar é um investimento muito grande. Porque para pensar no processo da reencarnação. Tu entra no mundo espiritual, vamos preparar a condição para a reencarnação. Vamos, ela vai entrar naquele estado de torpor. Abestalhamento total. Porque não é um espírito evoluído, então tem que entrar nesse processo de torpor, de abestalhamento, que é para esquecer, jogar realmente no inconsciente as suas lembranças, as suas dores, para não se envergonhar. Tá, 9 meses no ventre da mãe, ali só vegetando, né? Só ali na maciota, como diz meu irmão. Nasceu,
meses, 1 ano, abestalhadinho ainda, 2 anos abestalhadinho, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, já se acha que é gente, fica cheio de coisa, 9, 10, 11, 12, 13, 14, é antipatia total, 16, 17, 18, faz um monte de burrice, 19, 20, continua na burrice. Então, gente, a titia fala nesse tom assim, de brincadeira, mas até a ficha da criatura cair, até chegar nos 50, e que não é uma regra, porque tem pessoas com 50 que tu jura que tem 13 anos. Então você vê que demora. Então, recentemente uma conhecida nossa disse assim: eu não faço questão de estar encarnada não, se me chamarem eu volto logo, tem pronto. Minha filha, não diga uma coisa dessa não. Porque a única forma de você evoluir é aqui, é encarnada. Porque a fila está enorme. E no mundo espiritual ninguém evolui, não. Lá a gente não aprende? Exatamente, como ela é professora, pedagoga, eu digo exatamente. Você no mundo espiritual, você vai só aprender, mas a prova é aqui. Como é que tu sabe que o teu aluno aprendeu? É na prova. Então lá a gente adquire conteúdo, mas é aqui que a gente pratica. E a fila tá grande, gente, é sério. Estar encarnado no planeta é um motivo de muita alegria. Nós tínhamos que nos sentir assim, honrados de estarmos aqui. E a gente ainda está perdendo tempo. Nós estamos vivendo um período, a pior fase da humanidade terrena. A pior fase que a gente diz assim, a nível moral. Porque não é hoje um grupo atacando uma vila, não. Hoje, os grupos estão dentro dos nossos lares. A base religiosa, a base da educação. Porque uma coisa era os bárbaros, outra coisa os intelectuais atuando como bárbaros. Não é verdade? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, o que aconteceu? Abrangendo o período de 3 séculos, o chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então, meus irmãos, tudo isso para a titia falar o quê? Não brinque com isso, não. Vá trabalhar, vá fazer o bem. Vai perder tempo com isso para quê? Gastar dinheiro com isso para quê? Vá fazer o bem, faça caridade. O que a gente precisa saber é que eu tenho que me tornar um ser humano melhor. Pronto, acabou. Eu tenho que aprender a superar as mazelas imorais que tem dentro de mim. Acabou. Só isso. Atalhei então André Luiz, curioso. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro. O cérebro, eles estão no corpo físico? No cérebro perispiritual. Despertando certas energias adormecidas. Então, ele diz bem assim: e bastou vocês lerem para vocês sentirem tudo? Não. A leitura apenas informa. Lembra que eu tinha falado ainda há pouco? Interessante essa didática, né? Porque quando você lê uma história que não é sua, você já vai emitindo juízo, né? Você agora pega. Fica ela aqui pensando. Eles tiveram que fazer um trabalho técnico, novamente aí o magnetismo, passes no cérebro, para despertar certas energias que estavam adormecidas. Vamos ver,
Fala que determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. A recordação era deles. Isso aí já vem com muita emoção. É o seguinte, porque o que acontece? É quando ele lê, que ela lê, aí ela lê como de um estranho. Ela Ela sente sabe que é emoção. dela, mas não tem conteúdo emocional. Porque é como a tia falou, o que fica no aprendizado, quanto maior a emoção, aí você aprende e você recorda. Quando você lê como um romance, você pode se emocionar, mas não é você. Isso Não, mas no caso das reencarnações, a gente não tem a memória dos fatos, mas a emoção a gente sempre tem. Você não pode não lembrar nada, mas você olha para uma pessoa, você sente uma emoção, você não lembra quem era, o que aconteceu, mas a emoção fica aí. Pois é, nesse caso aqui, o que acontece? Lembra? Mas presta atenção, eu entendi o que ela está falando. Se você vê uma pessoa, você não lembra do fato, mas você sente uma emoção, beleza. Aqui você imagina que são 3 séculos. Você imagina que elas estão 2 anos lendo suas histórias, mas eles não querem só que elas conheçam a história, querem que ela volte a sentir a dor, justamente aí o sentimento, que é para que haja o aprendizado, de algo que o sentimento está nela, mas está o quê? Adormecido. Porque se passaram muitas encarnações. Então está adormecida. Ela pode até sentir alguma coisa, mas não sentir como se aquilo fosse dela. Então é necessário o quê? Acordar esse sentimento que está adormecido através do magnetismo. Porque é muita coisa, né? É muita coisa, gente, é muita coisa. É uma personalidade em cima da outra e vai adormecendo. Vai adormecendo. É como se eu dissesse, olha, tu fizeste tal coisa, ele diz, não me lembro disso não. Sim, sim. Posso até ter sido eu, mas... Exclamou André Luiz sob forte impressão. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Ricardo, gente, não é o Ricardão, é o fofo da dona Laura, tá bom? A genitora de Lísia meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Deste modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Aí você pode perguntar, tia, e por que eles lembraram? E aí? Para ter mais consciência da responsabilidade. E isso acelerou eles quererem voltar, porque tem compromissos na Terra. Entendeu? Então, ou seja, aquelas lembranças que foram chegando, tudo é providência divina. Onde está gravada a lei? Na consciência. Então, vem cá, eles terão que reencarnar, mas eles terão que reencarnar com a responsabilidade do que tem que fazer. Então, nada melhor do que voltar a lembrar e a sentir. A sentir. Lembre que o evangelho é para ser sentido. Então é necessário vocês sentirem para despertar mais a consciência, porque, ou seja, isso estaria muito lá no inconsciente profundo. Então o que eles fizeram? Trouxeram para a consciência realmente. Trouxeram os 3 séculos, 300 anos para a consciência. Então eles vão reencarnar, mas essas lembranças estarão mais vivas, para contribuir no trabalho dos seus aperfeiçoamentos, e os 2 juntos. Ou seja, gente, esses 2 vêm aprontando faz tempo, viu? Difícil, É difícil. Por isso realmente estão reencarnando novamente como marido e mulher. Ou seja, meu irmão, minha irmã, minha amiga irmã, olhe para o seu fofo e diga aprontamos, hein? Fofo, olha para sua fofa em cá e diga aprontamos, hein? Só 3 séculos. É hora de nós reorganizarmos tudo isso. Em vista de nossas observações, então, referente ao passado, combinamos novo encontro. Então, em vista de nossas observações referente ao passado, esses 3 séculos. O que ela chegou à conclusão? Temos trabalho, muito trabalho. Voltar, querido. E quando os espíritos dizem muito, É muito mesmo. ela diz que o Ricardo já partiu há 3 anos. Quanto a mim,
No caso, a nossa querida Laura, ela vai seguir dentro de breves dias. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a Teresa é a mãe de quem? A Teresa é filha dela e é mãe de quem? Da Elisa, que morreu de tuberculose. Exatamente, porque a mãe também acabou pegando tuberculose. Faz sentido? Faz. Laura então acentuou: A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas. Ai, que coisa legal, Se você está né? sofrendo, sofra bem, que vai lá nem passa pela regeneração, já vai para o auxílio. Que coisa maravilha. Ela tem Melhor um resgatar. merecimento para não ter que passar Cuidou pelo- da filha, foi uma mãe devotada, foi uma filha muito querida. Dentre outros, deve ter Eu vou merecimento. dar nesses... Então, olha só, a passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, né, Carla? Exatamente. Por que, Carla, algumas horas? Porque ela trabalhou muito, sofreu com resignação e trabalhou operoso. Exatamente. Desde a infância. Muito bem. Em vista dos seus profundos sacrifícios, porque a dona Laura contribuiu na educação desses filhos bastante, colocou todo mundo para trabalhar cedo. Pelo muito que sofreu quando estava na terra, não precisará dos tratamentos da regeneração. Olha, outra bênção. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí a gente, tantando a cabeça, fica pedindo água de coco, sombra, rede, passeio. A gente não entende. É melhor sofrer aqui do que ficar ralando no mundo espiritual. Então vamos passar o que temos de passar aqui. Vamos nos sacrificar. Realmente é sacrifício. Foge da rede, água de coco e sombra fresca. Vamos aproveitar realmente para o trabalho. Aqui não é hora do repouso. Pensa assim, você está com a conta no vermelho, o papai está te dando uma oportunidade de trabalho para sanar o débito e tu fica aí, tô nem aí, tô nem aí. Vai ficar mais tempo no umbral. E se for para o umbral, né? Porque tem o vale e as cavernas. Titia tá fazendo terror? Tá fazendo terror para ver se a gente acorda. Aí ela diz: poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. E assim, meus irmãos, com muita alegria, finalizamos o capítulo 21. E com a graça de Deus, no nosso próximo estudo, estaremos no capítulo 22 e vamos estudar sobre o bônus hora. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. Que assim seja.